Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de histórias. Eu estou aqui com um grande amigo, um colega jornalista. Ele não gosta muito de falar, mas eu fui pesquisar a história dele. E ele está entre os 67 jornalistas mais premiados do Brasil, entre os 14 mais premiados do Nordeste e entre os 4 mais premiados do Ceará. Rafael Luiz, bem-vindo, meu amigo. E aí, André, como é que tá? Beleza? Realmente um amigo das antigas, viu? Do tempo de faculdade, há 20 anos já, né? Depois do tempo de Jornal Povo. E a gente continuou se falando por causa dos produtos dele, de podcast, né? Que tem algum trânsito com o que eu produzo também. Sim. E a gente se conheceu na faculdade, né? O Rafael era um dos organizadores lá da Copa Jabá e tal. Eu trouxe até umas camisas aqui, né? Eu vou pedir pro Rafael mostrar aqui uma. E depois eu mostro. Essa aqui eu até achava que era da Copa Jabá. Né? Parece, né? Parece com as camisas aqui do time que tu jogava. A Copa Jabá, eu era três coisas ao mesmo tempo. Ó, tem o nome dele aqui, ó. Tem André, ó. Na Copa Jabá, eu organizava, ao mesmo tempo jogava e também fazia a cobertura. Então era 3 em 1. Tinha um jornalzinho que saía todo dia. Capaz até de tu apitar, né? O árbitro. Eu só não apitava, mas organizava lá e no final das contas era quem contratava os árbitros para poder participar dos trabalhos. A gente tem muita coisa para falar aqui do Rafael, jornalismo, audiovisual, o cara é diretor de filmes interessantes, marcantes, né, pro futebol, referências já, e a gente vai falar da novidade, né, o Mimo, que é o Milagre de Milagres. É isso aí. É uma história muito bacana, a gente vai chegar nela. E só para completar aqui, esse time aqui é o Angra Futebol Clube. Um abraço para todo mundo de Acopiara. Tá aqui, ó, camisa 11. Aí eu trouxe também um aqui, lembrança. Essa aqui, você usou essa camisa aqui, não usou, Rafael? Usei. Essa camisa é essa aí? A camisa do povo. Olha aí. A gente usava ela nos racha que a gente fazia por aí, jogava todo fim de semana, a gente se reunia. Então a gente reunia a redação para poder fazer rachas e eventualmente até reportagens. A gente chegou a fazer uma reportagem que era a equipe da redação, né, os homens da redação jogando contra o time feminino do Caucaia, que na época era um grande fenômeno do futebol feminino. Levaram uma lapada, eu me lembro, né? A gente perdeu 2 vezes. No time principal a gente perdeu de 6-3, que aí foi uma reportagem que a gente publicou no jornal, né, mostrando a experiência de como a gente estava vivendo, né, na pele, o quanto elas eram boas jogadoras. E aí depois a gente marcou uma revanche, só que aí foi contra o time sub-20, feminino, para poder ver se ficava mais fácil. E a gente perdeu só de 2-0. Maravilha. Mas essa camisa aqui também, do povo, a gente fez a cobertura de qual Copa? Se não me engano... Acho que Copa de 2010. Isso. Foi, Copa de 2010. A gente fez as coberturas aqui. Eu me lembro de estar na rua, de fazer aquelas coberturas, né, em bares, condomínios, que faziam alguma coisa diferente, né? Eu me lembro. E a última essa camisa aí, inclusive, detalhe, André, eu fui pra Copa na África do Sul, né? Então tinha a redação... Com essa camisa aqui? Foi, com essa camisa. Passei frio pra caramba, né? Porque tava muito frio lá, em junho. O inverno na África do Sul, no hemisfério sul. Sim. Então, óbvio que ela não estava aguentando o frio, né? A gente botava um casaco por cima. Nitidamente ela não foi feita para isso. Não, aí, né? Não foi, né? E a última camisa aqui é uma camisa que era do meu pai, né? Que eu ganhei dele. Tá aqui, um beijo, pai. Meu pai é o meu maior fã. Quem mais me escuta, me vê, me divulga. Essa aqui é do Tri, né? Qual é o ano aqui, Rafael? Essa aqui não. Na realidade, essa camisa aí, como ela já tinha as 3 estrelas, ela deve ser uma camisa já deve ser comemorativa depois do Tri, deve ser uma camisa de torcedor dos anos 80, talvez. Certo. Legal. Então, tudo isso para dizer que a gente tá aqui com imagens, ó, câmera 1, câmera 2. A gente tá aqui no Radinho Estúdio, utilizando o espaço, né? E a infraestrutura do SerifaCast, o espaço do Radinho. Aqui, o espaço maravilhoso, o Radinho Estúdio. Então, venham conhecer aqui, o Radinho é bem bacana mesmo. Tá gostando, Rafael? Legal? Demais, excelente estrutura, viu? Gostei muito. E até comentei com o André, a vizinhança fantástica, muitas árvores, né? Bem verdão, sabe? Assim, é uma experiência bem diferente dentro de Fortaleza, sabe? Um ambiente bem, digamos, uma selva dentro da cidade, dentro da urbanidade da cidade. Quebra paradigmas. Rafael, por que tanto prêmio, cara? Como foi essa história aí de tanto prêmio? É muito prêmio mesmo, eu me lembro disso. É porque eu gosto de fazer reportagem, né? E aí, no caso, acaba que vem por tabela. Porque a gente faz materiais que acabam interessando a outros jornalistas, aí a gente escreve em festivais,
em concurso de jornalismo e o pessoal acaba curtindo, né? Acaba realmente dando essa referência para esses materiais. Já vem da época do Povo, né? Então eu acabei fazendo muito material legal com alguns outros colegas, às vezes sozinho e tal. E aí acabei levando isso para o resto da vida. Saí do jornal já faz 10 anos e aí continuo fazendo onde eu tô sempre fazendo, ou pautando, ou estando envolvido com reportagens, também com Verminosos do Futebol. E, enfim, me inscrevendo em festivais. Tem algum desses que foi mais marcante, assim, que te lembra, ou que tem alguma referência com o futebol? O que mais te marcou desses prêmios? Eu acho que teve uma ocasião que foi bem interessante, que foi já com o Verminosos do Futebol. Na época eu fiz, naquele mesmo ano, 2 reportagens bem legais, que foi uma delas contando a história do Seguin, que é um técnico do Bom Jardim, de um time bem tradicional do Bom Jardim, que é o Juventude, e ele era jogador e ele perdeu a visão. E aí ele ficou ali ajudando o time, e um dia o treinador se aposentou e ele virou o treinador. E ele mesmo cego comanda o time. Lógico que ele não consegue observar o que acontece em campo, mas as pessoas dão dica pra ele, só que ele inspira, né? Os jogadores eles vão pro jogo inspirados nele. E a gente fez a história do Seguin. E aí, ao mesmo tempo... A gente vai falar do Seguin, ele tá no Verminosos também, né? Depois eu acho que você fez alguma coisa. A gente vai já falar dele. Essas 2 matérias elas foram feitas pro Verminosos. Então eu fiz com a Larissa, que é minha parceira do Verminosos Futebol, minha esposa, publicitária. E aí a gente contou a história do Seguin e naquele mesmo ano a gente também fez uma outra matéria que foi bem desafiante. A gente fez ela financiada pela agência pública e a gente publicou ela no Verminoso. Que foi a história do quê? Do Brasil que não verá a Copa, né? Que não iria ver a Copa. A gente, em 2014, a gente resolveu falar da Copa do Mundo de uma forma diferente, que era mostrando os brasileiros que não têm energia elétrica, como é que era viver em 2014, estando ainda no século XIX, digamos. Sim. E a gente rodou pelo interior, mostramos comunidades, como é que vivem comunidades que não tinham energia naquela época, e ao mesmo tempo mostramos também comunidades que avançavam naquele período por causa do programa Luz para Todos, e que iriam ver 2014 a sua primeira Copa do Mundo. Então a gente mostrou, digamos, esses 2 lados. Inclusive encontramos 2 figuras, dois cearenses, que nem sabiam o que era Copa do Mundo e nem sabiam o que era a seleção brasileira. Eu mostrava a camisa da seleção para eles dois, e eles achavam que era um pano qualquer. E aí essas 2 matérias, elas acabaram ganhando o prêmio Petrobras de jornalismo, que na época era o principal prêmio do país. Certo. Eu achava que a gente ia ganhar só com uma matéria, só em uma categoria. Eles chamaram a gente para uma categoria, eu já estava lá feliz e tal, e eu fui com a Larissa, né? E aí foi no Rio de Janeiro. Aí depois eles chamam a gente de novo. Então a gente ganhou com o Seguin a melhor reportagem de esportes do Nordeste naquele ano, competindo com todas as afiliadas de Globo, jornais e tudo mais, que trabalham reportagem de esporte. E ao mesmo tempo a matéria dos brasileiros que não veriam a Copa, ela foi premiada nacionalmente. Foi a melhor reportagem daquele ano de temas relacionados à energia, já que era patrocinado pela Petrobras. E aí esse segundo prêmio, quando eles chamaram a gente, eu não estava esperando, né? Então fiz todo um discurso, todo preparado com a primeira matéria e tal. Já no segundo momento, foi aquela história, bem cearenseis, eu já não estava preparado, e aí falei palavras daquele tipo que só a gente entende, foi bem engraçado. E aí até, inclusive, depois que teve a entrega, né, e tal, eu conheci o Regis Reze, que é um ídolo meu, né, um cara que trabalha na Globo já há muitos anos, fazendo muita reportagem, e aí ele veio comentar dizendo que tinha adorado o discurso, que ele achou que foi a parte mais interessante do evento. Legal. Não, é interessante você falar isso porque tem muito a ver com aquela coisa de muitas vezes a gente querer explicar nossas expressões, ou muitas vezes não falar com medo de alguém entender. A gente passou a vida inteira recebendo, né, essas informações sem ninguém explicar nada, muitas vezes, sendo que é uma referência sul-sudeste, né? Então, acho legal. O legal, né, eles mais riram lá, por quê? Porque quando a gente foi fazer essa matéria, eu fui com o meu próprio carro, minha própria estrutura. E aí o carro, a gente, no caminho fazendo a reportagem, sofreu um acidente e aí uma pedra rasgou o tanque de combustível, então a gente ficou sem carro. Então, para completar, essa matéria dos brasileiros que não tem energia elétrica, a gente fez de moto, topic, de van, de ônibus, com meios próprios, andando, muitas vezes também, inclusive. Não foi feito com o nosso carro. E aí lá eu disse que eu tinha lascado o carro. Eles não entenderam que era lascado, riram muito, né? Então, assim, foi bem pitoresco aquele evento, aquela apresentação, digamos, Legal. aquele discurso. Legal. Você tá falando aí de várias reportagens, 2 principais aí, né? Que é do Verminosos. A gente não falou ainda, né, o que é o Verminosos. Verminosos por futebol, né? Que são histórias únicas, né? Geralmente são histórias, às vezes, até exclusivas, né? Você busca essa... depois vira reportagem de outros, né? De outros veículos e tudo, mas você vai atrás de histórias assim, muito interessantes e únicas
que aparentemente, muitas vezes, não tem a ver com futebol diretamente, né? Mas tem uma relação indireta e chama atenção, né? Depois de um tempo. E você ganha prêmios com isso. Eu queria que você falasse do Verminosos, né? Como surgiu, o que é, se você ainda estava na redação quando surgiu, e, enfim, a sua evolução, os milhões que você já ganhou com o Verminosos e tudo mais. Vamos lá, vamos contextualizar o que é o Verminosos pro futebol. Eu ainda sou um jornalista de redação, tá? Ainda trabalho em redações, mas há 10 anos, em paralelo, eu tenho um projeto próprio, que é um site que eu mantenho com a Larissa Cavalcante, que a gente tem como foco contar histórias de futebol, de memória, lado B, de cultura do futebol, que normalmente não são prioridade na mídia esportiva. Eu comecei em editoria de esportes e sempre gostei desse tipo de abordagem, que ela não se foca no jogo e no treino de clubes de futebol, que busca contar histórias daquilo que não é lembrado ou não está nos holofotes da cobertura esportiva. Ao longo de um tempo, eu até consegui fazer muito isso em editoria de esporte por aí. Só que, ao mesmo tempo, tinha aquela história do conflito de ter que dar atenção para os clubes. Então, eu cheguei a uma conclusão, junto com a Lala, que a gente precisava ter... Para eu fazer o jornalismo esportivo que eu queria, eu tinha que ter um espaço próprio. Então, eu resolvi sair de redações de editoria de esporte, passei a trabalhar em redações em outras áreas, normalmente com reportagem ou com algum tipo de outro conteúdo mais rápido. E, ao mesmo tempo, em paralelo, cuidaria do Verminosos pro Futebol, com o tipo de matéria que eu gostava. Então, até para ter uma certa independência também, né? E caso esses clubes sejam envolvidos, você não está cobrindo aquele clube propriamente para um veículo mais tradicional, né? Eu segui em redações em outras áreas exatamente para poder fugir do conflito, que é aquela história. Encontrei uma história sensacional, né? Legal. E aí o meu empregador vai me cobrar, por que você fez no seu site e você não fez para a minha empresa? Então eu tento manter bem separado essa relação. Sim. Eu trabalho para empresas e ao mesmo tempo fora do meu horário eu mantenho um outro projeto paralelo sobre algo que eu gosto muito. Projeto autoral, né? Projeto autoral. E como é o SerifaCast, por exemplo. Exatamente. O meu Verminosos é o SerifaCast. Mesma lógica. Por isso, inclusive, eu sempre me identifiquei contigo, porque a gente tem aquele projeto que a gente é apaixonado e ao mesmo tempo a gente tem um trabalho, que não significa que a gente não seja apaixonado por ele. Pelo contrário. Isso, são formas de você conciliar. E eu acho até, inclusive, que um acaba você ganhando muito com o outro. Experiências que você leva de uma vida, você acaba levando para outra. Isso, sem dúvida. Para o empregador, inclusive é interessante que vários dos meus empregadores, eles não tinham ciúme, não têm ciúme do meu projeto. Na verdade, eles veem aquilo ali como uma válvula de escape. É um valor pro empregado dele, né? Assim, é uma pessoa que tem aquele valor além da empresa, que inclusive, né, muitas vezes vai também, se reverte para a empresa, né? Eu tenho certeza que algumas coisas que você aprendeu ao longo do tempo no Verminosos, você leva para os lugares onde você trabalha. Sim, exatamente. Muitas experiências que você tem num canto, você acaba levando para o outro. Então, assim, felizmente, eu tive empregadores nesses 10 anos que eles, ao contrário, me incentivavam ao invés de gerar ciúme. Óbvio que houve alguns convites para ir para algumas redações que eu sabia que ia ser difícil de conciliar. Uhum. A minha condição hoje é trabalhar na redação que permita eu ter esse projeto paralelo, né? Legal. E aí, com o Verminosos, ao longo desses 10 anos, teve algumas histórias, por exemplo, que eu fiquei sabendo, mas que ao mesmo tempo elas já saíram num outro veículo. Essa é a nossa condição. Se já saiu no outro canto, principalmente se esse canto for, digamos, um GE, que é o site do Globoesporte.com, isso já vai tornar aquela história difundida por aí. Então eu tento buscar uma história que ela ainda não seja conhecida. Então essa é a nossa lógica. E aí, atualmente, a gente costuma publicar pelo menos uma por semana. Né? Alguma história por semana, pelo menos uma por semana a gente publica. E aí, ao longo desses 10 anos, já são o quê? Cerca de 1.500. E aí, são matérias que muitas vezes são frias. Então, isso garante, por exemplo, que uma coisa que foi publicada em 2015... Continue tendo audiência, sabe? Podcast, a gente tem várias coisas que são muito antigas, mas que ao mesmo tempo elas ainda são presentes, né? Elas não têm aquela temporalidade que torna velha. Isso é bom, porque aí no caso as 1.500 coisas que foram publicadas, elas continuam mantendo a audiência do site e não me obriga, por exemplo, a ter que publicar, digamos, coisa nova todo dia, digamos. Entendi. Legal. E aí vocês têm essa operação, também rentabiliza, Rafael? Sim. Hoje em dia a gente trata ele como um segundo emprego, né? Um segundo trabalho. A Larissa, inclusive, várias vezes fica colocando na cabeça, né, de que eu abandone digamos, o que seria a atividade principal para poder tocar essa atividade paralela, como sendo uma nova principal. É aquela história, né? A gente foi formado em faculdades, em redação, pelo menos eu falo muito particularmente em relação a mim, como um empregado. Fui formado para ser empregado, então fica sempre aquela dúvida, né? Vou largar posições de gestão em redação.
né, para poder cuidar do empreendedorismo. Isso, para poder se arriscar no empreendedorismo. Então eu vou tentando conciliar as duas vidas. Mas eu sei que tem um limite, né? Porque cansa, queira ou não cansa. E aí sempre fica aquele conflito. Quando é que essa data vai chegar, né? A gente já tem uma data na cabeça, só que eu prefiro não falar. E assim, só para contextualizar, o Verminosa, ele nasceu produzindo... A data de quê? A data dessa virada, né? Entendi. A data dessa virada de quando é que a gente vai, de fato, viver somente... Eu até arrisco dizer que é quando chegar num valor tal para poder você... E assim, o Verminosa, ele nasceu como um produto de texto, né? Ele ainda é essencialmente uma produção em conteúdo de texto. E aí, a partir de um determinado momento, que foi mais ou menos 2015, a gente começou a produzir pequenos webdocs. Então, aquela história que é local e que permitia e que valia a pena o investimento, a gente passou a produzir conteúdos em vídeo. Então, eu queria aproveitar que você tocou no assunto, que seria até o próximo tema que eu queria tocar. Foi natural essa entrada no audiovisual, né, assim, no sentido cinematográfico, né, porque eu imagino que você já fazia vídeos, né, no celular mesmo, ou em outras câmeras, ou pegava depoimento, mas imagino que muito mais em formato de reportagem, né, para passar para essa virada de mais documentário, né, de longa e de curta, né, que tem essa pegada mais de audiovisual. Tem algumas questões aí diferentes, né? Como foi essa virada e qual foi o primeiro, né, que se destacou? Teve um determinado momento que a gente percebeu que o YouTube ele estava tendo uma grande valorização, a produção do conteúdo em vídeo. E aí, a partir de um determinado momento, 2015 mais ou menos, a gente comprou câmera, comprou um Canon e começou a produzir pequenos webdocs. E aí, a priori, ainda trabalhando sempre com parcerias de pessoas que poderiam fazer a fotografia e ao mesmo tempo fazer a edição, com a gente cuidando da questão do roteiro. Sim. Então, em 2015, a gente começou a produzir, por exemplo, o Seguin, foi a nossa primeira reportagem que a gente passou a fazer também em vídeo. Então, ela tem a sua versão texto e ela teve a versão em vídeo. Quando a gente inscreveu em festivais, né, em concursos de jornalismo, uma vantagem para ela era isso, né, que ela era uma reportagem multimídia, de online, que ao mesmo tempo tinha um conteúdo em vídeo e tinha um conteúdo em texto. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ensaiar, fazer pequenos conteúdos assim, de 2, 3 minutos. O nosso segundo passo foi quando eu comecei a cuidar também da fotografia, né? Então passei a fazer, já começando a caminhar mais para a linha documental. Então, assim, eram vídeos em que eu não aparecia, que os entrevistados aqui iriam contar a sua própria história. Sim. E aí, Aqui é Flamengo foi o nosso grande marco, né? Que foi o segundo vídeo, digamos assim, já mais bem produzido, na linha de um curta-metragem, em que um colega nosso, documentarista, ele deu um toque para mim que eu e a Larissa, a gente deveria investir naquele conteúdo mais, que ele não poderia ser só uma coisa mais como reportagem, de 2, 3, 4, 5 minutos. Que o material, ele renderia uma coisa maior. Ele poderia render um documentário. Uhum. Eu tinha falado para ele o que era a história do Aqui é Flamengo. Então, assim, para contextualizar, o Aqui é Flamengo era uma pauta que eu já tinha de muitos anos guardada. Eu sabia que lá em Saboeiro, vizinho a Copiara, existe um distrito chamado Flamengo e que ele era uma homenagem ao time de futebol do Flamengo. Então, quem nasce lá é flamenguense, né? E eu sabia também que a maior parte deles eram flamenguistas. E ele comentou: Rafael, se você fizer um material e trouxer um material que renda um vídeo, que renda algo de 30 minutos, eu cuido da edição desse material. Quem foi? Que foi o Vinícius Bozo. Sim. Que é um documentarista, amigo já de muito tempo ele e tal. Ele tem podcast também, Vinícius. Ele circula em podcast e tal. Já convidei pra ele vir aqui no estúdio, mas ele tá me enrolando. Viu, Vinícius? E aí o Vinícius, ele convenceu a gente de que se a gente fosse e fizesse um material que rendesse algo de 30 minutos, ele faria a edição. Certo. E aí, dito e feito, rendeu um vídeo de 25 minutos. E aí esse, no caso, acabou sendo o nosso segundo curta, né? Eu tinha feito o primeiro curta ainda num formato parecido com os trabalhos que a gente fazia no Verminoso, mas assim, já com uma fotografia um pouco mais cuidadosa. E aí o Aqui é Flamengo, ele já foi um salto, né? Porque já foi uma produção maior. Eu queria que a gente falasse um pouco mais do Aqui é Flamengo, porque inclusive ele me traz lembranças assim de infância, né? Flamengo, eu sempre achei que fosse um distrito de Acopiara, né? Eu já falei várias vezes no SerifaCast e por onde eu participo. Eu vivi 16 anos em Acopiara, né? Nasci no Iguatu, mas vivi 16 anos em Acopiara antes de vir para Fortaleza. E a gente escutava muito falar de Flamengo. Inclusive eu tenho familiares em Flamengo, provavelmente. Flamengo, São Paulinho, esses distritos ali próximos, né? De cidades limítrofes. Ali tem muita família de um canto e de outro, né? E aí, quando eu vi esse documentário, achei interessante. Pô, que legal. Me interessou, né? Saber sobre isso. E eu nunca tinha me tocado. Por que Flamengo, né? Quem teve esse estalo realmente
É genial. Mas por que Flamengo, né? Homenagem ao Flamengo? Foi uma homenagem ao time de futebol. Aí Isso é uma homenagem antiga, dos anos 30. Então, aí eu queria que tu contasse essa história. Como é, o que é o Aqui é Flamengo? Então, assim, só pra finalizar, né? No caso, então, a gente fez essa virada de a gente produzir conteúdos mais na linha documental e valeu a pena. Qual é a grande jogada, né? Hoje em dia, se eu faço uma reportagem, eu não consigo repercussões de outros veículos que já tratam verminose como concorrente. A partir do momento que eu passo a produzir um conteúdo mais na linha cultural, eu passo a ter um produto cultural que fala sobre um determinado tema e isso acaba vencendo o bloqueio da história, da repercussão que não ocorre porque o verminose é dado como concorrente. Por exemplo, se eu faço o Aqui é Flamengo como uma reportagem comum, uma reportagem simples contando essa história, por que o Jornal O Povo iria fazer uma matéria sobre uma matéria que um outro site fez, digamos, furando ele? Quando eu faço um filme, então, o Jornal O Povo, digamos, acaba falando sobre um filme que foi lançado sobre um distrito chamado Flamengo. Entende qual é a jogada? Então, no caso, quando a gente passou a fazer esses produtos na linha documental, né, e tal, a gente conseguiu garantir mais repercussão para o projeto. E aí, hoje em dia, a gente tem as reportagens ainda em texto, eventualmente em vídeo, e tem esses produtos que já que dão um passo além, né? Que já é um produto com até uma linguagem um pouco diferente, que o Vinícius me deu algumas dicas e tal, e a gente passou a adotar nas produções. Que é uma velocidade um pouco diferente, né? A gente, jornalista, tende a ser mais objetivo, a tentar contar as histórias no mínimo tempo possível. Enquanto que no documentário, pra gente chegar em 30 minutos, a gente tem que ter uma velocidade de contação diferente, né? Não jogar logo tudo de uma vez, digamos. Inclusive, isso que você tá falando tem muito a ver com uma linguagem de dinâmica de redes sociais, né? Assim, propriamente. Que embora a gente tenha aí os aplicativos muito mais ligados nessas questões das velocidades, né, como por exemplo o TikTok, o Reels do Instagram, etc., mas tem muito essa perspectiva do audiovisual com com outro olhar, né, com esse olhar de mais calma, de respiração. Isso tem acontecido também no caso do podcast, com podcasts narrativos, né, porque quando você fala em podcast, muita gente mais recente lembra do videocast, né, lembra daquela história no YouTube. Mas o podcast, que é áudio, né, assim, também tem muito essa pegada de bate-papo ou entrevista, mas tem um tipo de podcast chamado podcast narrativo que usa muito essa linguagem. Inclusive, a gente fez um episódio sobre o furto ao Banco Central que repercutiu no próprio Jornal O Povo, né, porque tinha o Demetrio e o Cláudio no episódio. Foi uma parceria que eu fiz com um podcast do Rio de Janeiro, repercutiu em outros portais e sites sem a gente prever, inclusive, com essa mesma pegada. Por que o Jornal O Povo ia falar de um episódio que falou de uma reportagem que eles falam há não sei quantos anos? Porque teve uma coisa diferente, foi uma parceria entre dois podcasts, um podcast cearense e outro do Rio de Janeiro, que tratou de uma outra forma a questão do furto ao Banco Central. Então é uma sacada muito interessante isso que você está fazendo, porque tem a ver com essa virada de chave, né? De não ser algo, de fazer algo que grandes já fazem. Como é que eu vou concorrer, né? Então, achei bem interessante. Legal. A gente ainda tem a tendência ainda de caminhar para o lado da reportagem, mas a gente tenta se cobrar de tentar fazer um vídeo mais na linha documental, certo, que é não entregar tudo, né? A gente tem que ir entregando aos poucos para poder você chegar ao interesse de permanecer até o final. O que é o grande finale, né? Você tem que guardar. Então, é uma forma diferente de contar uma história. Legal. E o Aqui é Flamengo foi um exemplo desse. O Aqui é Flamengo foi a gente pegou essa história, fizemos esse material, e aí o legal é que, inclusive, a gente começou a circular em outros ambientes, né? A gente agora, além dos concursos de jornalismo, a gente também está começando a circular em festivais de cinema. O Aqui é Flamengo, ele esteve em 8 festivais internacionais, esteve no Cine Ceará, que pra gente foi um orgulho, porque a gente era jornalista, sem formação em cinema, sem formação técnica nem teórica, e a gente estava lá concorrendo com outros cineastas. E o outro, Futebol para Todos, que foi o nosso primeiro trabalho mais na linha de curta-metragem, ele já esteve em 6 festivais também. E, inclusive, também esteve no Cine Ceará. Então, naquele ano, 2020, a gente estava com 2 trabalhos participando do Cine Ceará. A primeira vez que eu escrevia um material, meu primeiro curto e meu segundo curto, os 2 estavam participando do Cine Ceará, né? Massa. E também do Cine Food, que é o principal festival de cinema de futebol da América Latina. Legal. E aí, que é realizado em São Paulo, e também a gente acabou incluindo, conseguiu colocar o Aqui é Flamengo participando do Futebol para Todos. Então, me fala mais do Aqui é Flamengo. O Aqui é Flamengo, a gente lançou ele em 25 minutos, a gente teve a seguinte estratégia, a gente soltou o trailer nas redes sociais do Verminoso, mas a gente guardou o filme para tentar emplacar em streams. Então, e assim funciona, né? Se você soltar, já era, já tá se você colocou de graça, né, você não vai conseguir colocar em outros cantos. Então a gente conseguiu emplacar ele no DAZN, que é o maior streaming esportivo do mundo, é espécie de
Netflix do esporte, digamos. Então, ele Legal. ficou 2 meses no DAZN, e aí depois ele entrou no Prime Video, sendo que o Prime Video disponibilizou ele para 2 mercados, que não o brasileiro. Colocou ele no mercado americano e também para o mercado do Reino Unido. Legal. E aí, agora, ele tá no Box Brasil Play, que é um streaming só de filmes, documentários nacionais. Então, ele tá lá nesse streaming que é um pouco menos conhecido. E aí, o que é que teve mais de novidade do Aqui é Flamengo? A gente chegou a ser entrevistado pra Globo, pra o Esporte Espetacular. Na época, eles viram o trailer, acharam muito legal a história, só que não tinham como voltar no tempo, porque a gente foi a Flamengo numa data muito importante, né? Muito única, que foi a final da Libertadores, 2019. Então a gente foi acompanhar a final lá. Tava todo mundo... Que ganhou, né? E ganhou. Foi incrível, assim, foi a ocasião. A gente guardou a pauta pra ir numa época de Flamengo campeão de alguma coisa. Mas nunca imaginei que ia ser de uma Libertadores. Então, assim, foi uma ocasião perfeita. Todo mundo tava ou em Lima ou no Rio de Janeiro. Tava só a gente lá em Flamengo. Eram os jornalistas únicos ali, né? Então a gente contou aquela história de uma forma tão legal. Realmente o lado B do futebol. É demais. A Globo achou interessante que iria fazer a mesma pauta, só que não tinha mais ocasião, porque a gente soltou o trailer, obviamente, depois, né? A gente não ia ter mais a chance de voltar no tempo. Então eles combinaram o quê? Eles usaram as imagens do filme. Aí outra estratégia também, né? Foi, a gente fez a estratégia. A gente soltou, inclusive, a gente só soltou o trailer na final do Mundial. Quando o Flamengo, inclusive, perdeu, né? Para o Liverpool na final. Então, já não tinha mais ocasião. Se eles quisessem ir, eles teriam que ir no ano seguinte na final do estadual. Legal. Não tinha mais chance. Vocês debateram isso, cara? Vamos soltar. Sim, foi a estratégia. A gente soltou o trailer na final do Mundial para poder ir gerando aquecimento e tal. E soltou depois o filme mesmo completo já no ano seguinte. Quando a gente acertou com o DAZN, né? E aí ele entrou lá no streaming. Legal. E aí a Globo, o que é que eles combinaram? Eles iam utilizar, eles queriam as imagens do jogo e tal, daquele dia, do filme, e eles deram crédito pra gente, citaram a gente, e ainda entrevistaram a gente. Aí a gente foi lá dar entrevista pra eles, né? Quando marcado, eu não sabia quem era o repórter. Quando eu vejo chegando o Marcos do Show, eu fiquei besta. Você imagina, né? O Marcos do Show me entrevistando sobre uma coisa que eu fiz. E aí vem aquela história da estratégia, né? Se eu tivesse feito uma reportagem sobre Flamengo, provavelmente eles iam fazer uma outra reportagem e ficar por isso, não iam nem citar. Ia ter uma repercussão muito maior. Não iam nem citar. TV. Não iam nem citar, eles não iam também entrevistar a gente nem nada. Como foi um produto cultural, então eles não, teoricamente, não estavam fazendo uma matéria sobre outra reportagem, eles estavam fazendo uma matéria sobre um filme. Sim. E aí a gente garantiu uma baita repercussão, o governador viu, e aí citou a gente lá numa postagem, e aí prometeu que o campo de terra lá de Flamengo ia virar uma areninha. Então, assim, de certa forma, as pessoas de Flamengo... Virou. A areninha tá pronta. Só não foi inaugurada ainda porque não tem os refletores. Então, eles ganharam um campo de futebol. Então, um campo gramado, né? Antes era um campo de terra. Então, eles lá têm essa consciência de que, digamos, essa coisa aconteceu gramado também... sintético, no caso, né? Gramado sintético, da areninha. Areninhas. Isso. Certo. Mas antes era de terra, né? Era um terrão. Então, assim, já tem um grande ganho. É lindo aquelas imagens, né? Um campo bem torto, né? É torto mesmo. Eles não sabiam que era torto, mas é muito torto. Eu achei que fosse da lente da câmera. Não, é tortão mesmo. É torto mesmo. Assim, é interessante... Vamos lá. É interessante, né? Interessante a imagem... Mas ao mesmo tempo, um pouco triste, né? Porque vocês estão ali aproveitando. Aquela região ali, ela tem uma terra vermelha, né? Interessante. Isso. É por isso que nasceu o nome Flamengo. Então, é porque... uma das teorias, né? Isso, uma das teorias é que a relação do vermelho da terra, eles remeteram ao vermelho do Flamengo, isso nos anos 30. Flamengo lá da então capital do país. E aí é por causa disso, né? Aí eles também falam, tem uma das teorias também, porque lá havia uma comunidade quilombola, e aí fizeram a relação, né, dos negros também com a terra vermelha. Conta essa história, né? Que tinha no filme. Um desses integrantes da comunidade quilombola ia pra outra cidade com uma calça branca, e aí quando voltava, pegava o vermelho da terra, né? E as cores remetiam. Isso. É uma das teses. É uma das teorias que eles têm do porquê que virou Flamengo. E aí, no caso, era Vila Flamengo, com o tempo, né, virou o Distrito de Flamengo. Certo. Que hoje é o principal distrito da zona rural de Saboeiro. Legal. E aí, enfim, foi isso, né? O governador garantiu lá uma areninha, ela não foi inaugurada ainda, porque não tem os refletores, ainda estão naquela briga. O nome dessa areninha tem que ser Areninha Rafael Luiz. Pois é, vamos colocar então Areninha Verminosos. Seria massa, uma Areninha Verminosos futebol. Eu acho massa. Justo. Mas eu acho que vamos colocar, parece que vai ficar uma Areninha de Flamengo. O que também é massa. Tudo bem, mas pode ter um subtítulozinho assim, né? Homenagem ao Verminosos futebol. Homenagem ao Rafael Luiz. Ou então podia ser a Areninha Aqui é Flamengo, porque aí faz uma referência ao filme. Pode ser. Tem que ter alguma referência. Governadora. E o próximo governador. Vamos lá, né? Vamos fazer essa justiça. Bota uma plaquinha. Faça parte política, mas faça parte de justiça também. Pois é.
Vamos criar uma hashtag aí pra gente conseguir isso daí, viu? Aí até, inclusive, teve até uma novidade legal, que já foi assinada a ordem de serviço também, de uma coisa que eles esperam há décadas, que é o asfaltamento da pista. Legal. Porque, assim, Flamengo, ela é uma região muito isolada, não é ponto de passagem para canto nenhum. Por isso que os cearenses não sabem ou não sabiam da existência desse distrito. Por ser um canto, tipo, só quem vai para Flamengo é que vai passar por ali. Porque a estrada é muito ruim. A estrada que vai de Acopiara para lá, ela é intransitável mesmo. E na época de chuva fica horrível. E aí, também por causa dos holofotes gerados por causa do filme, agora saiu uma ordem de serviço para poder assaltar essa pista, né? São cerca de 40 quilômetros. Então é um ganho bem legal, ótimo. Mais um ganho consequente do filme. Também, E depois eu fiquei até me perguntando, Rafael, por que é que eu tinha essa lembrança do Flamengo como se fosse de Acopiara? E aí até no documentário fala, né, que o abastecimento, né, de suprimentos e tudo que eles faziam não era na sede de Saboeiro, que seria o natural por conta do acesso. Era na sede de Acopiara, né? Então, realmente é muito trânsito, né? É isso. A estrada de Flamengo para Acopiara é ruim, mas a estrada de Flamengo para Saboeiro é pior ainda. Então, por isso, as pessoas acabam se relacionando muito mais com Acopiara do que com a própria sede do município. Legal. Então, outro curta, né? Tipo, de curta ou documentário, nesse caso? É um documentário, assim, só para entender, né? Digamos, os sinônimos. Um filme, digamos, seria a produção, né? O documentário é quando é um filme que ele conta uma história real, com personagens reais. Sim. E, no caso, ele pode ser tanto um curta-metragem como longa. Ou média. Então, os tamanhos, eles costumam variar de acordo com a cabeça. Normalmente, um curta-metragem, ele vai até 25 minutos, até 30, dependendo, por exemplo, dos festivais que a gente escreve, cabe até 30. Aí, no caso, alguns acabam indo só até 25 minutos. No caso, por exemplo, o Cine Ceará, ele trata curta-metragens até 25 minutos. Legal. Cinefoot também. Legal. Passou disso aí no caso, eles já colocam na concorrência de longa. Um outro filme, né, que vocês produziram, o Verminose produziu, é Mimo, o Milagre de Juazeiro, né? Milagre de Milagres. Milagre de Milagres. Porque é perto de Juazeiro. E tem um filme, né, o Milagre de Juazeiro, que é da história É verdade. O Milagre de Milagres. Então, o Mimo é uma pessoa com deficiência lá, né, da cidade de Milagres, que passou por uma situação muito difícil na vida dele e ele continuou demonstrando esse amor que ele tem pelo futebol, né? Então agora eu queria que você contasse aí como foi que surgiu a história do Mimo e, cara, eu não sei quantas vezes você se emocionou vendo aquele filme. Não tá no ar ainda, né? A gente tá gravando, o filme não está no ar ainda, o trailer dele está no ar, mas a gente teve acesso do SerifaCast, né? O Rafael cedeu pra gente assistir. E assim, se aqui a Flamengo te deu tanta repercussão e ganhou prêmios e tal, eu acho que o Mimo vai dobrar essa. Me conta aí como é que foi, como é que surgiu e o que é o Mimo. A gente lançou o Aqui é Flamengo, curiosamente, em março de 2020. E aí veio a pandemia, já em seguida. E aí, de lá pra cá, eu tive o privilégio de, como é uma atividade paralela, a gente seguiu com as produções de texto, mas eu suspendi as produções em vídeo, pelo menos as produções que eu precisava ir pra rua. Eu tive esse privilégio de poder fazer isso, já que eu tenho meu trabalho, né? Então eu tinha essa condição, não era uma coisa que eu precisasse me arriscar, digamos, durante a pandemia. Agora, chegado 2022, eu fiquei mais seguro de a gente retomar as produções. E aí fiquei sabendo de uma história que aí eu até fiquei na dúvida se a gente ia encarar a distância, porque era distante, era longe. Mas aí a Larissa pegou e me botou pilha. Não, essa história é muito boa e ela merece o investimento, merece fazer um produto de vídeo. A gente até imaginou de fazer alguma coisa de 10 minutos, fazer uma coisa, talvez um documentário um pouco menor do que o Aqui é Flamengo. Só que quando a gente chegou lá, a história era muito boa. Era tão boa quanto a do Aqui é Flamengo e ela renderia, sim, algo que passaria de 20, chegaria perto de 30 minutos. O que caracterizaria ele como um curta-metragem, né? Então, o nome, eu acho até que veio muito fácil, né? Porque o nome da cidade é Milagres. E aí eu vi um vídeo... O apelido do rapaz é Mimo. É Mimo, e aí, assim, palavras com M e tal, com letras, palavras com M, assim, dava pra tentar fazer trocadilhos. E aí o Mimo, eu vi um vídeo de uma transmissão no meu Zap, um corte de uma transmissão de uma web TV lá de Milagres, mostrando um rapaz jogando bola com uma perna. Aí eu procurei a TV
E aí vi na marquinha da TV que era em Milagres, que era no Ceará, e pensei, não, olha aqui, essa história aqui é interessante. Guardei, né? Pensei em fazer só em texto e ela lá pegou e botou pilha. Não, a gente vai fazer em vídeo. Então a gente marcou. Eu acho que é bom explicar, talvez não tenha ficado claro, né? É uma pessoa que tem uma perna a menos. Ela só tem uma perna. Ela só tem uma perna. E ele joga futebol sem muletas. Ele realmente joga só pulando. E isso ele estava jogando contra outros jogadores, com 2 pernas. E no áudio, o narrador mencionava isso e elogiava ele, né? Essa questão da superação. E era só um takezinho de uma transmissão. E aí, a partir daí, na investigação, eu vi que realmente era uma coisa que poderia render uma pauta. Porque, sim, ele era um jogador que estava ali, um deficiente, jogando entre pessoas com 2 pernas. E aí, no processo de apuração, as histórias, ela só, digamos, ela ganhava mais valor. Ele era um jogador de relativo destaque no município, nos anos 90, e aí ele foi para um título, né, para uma final, ele conquistou o título, e na volta para casa, ele foi atropelado, estava de moto, sem capacete, foi atropelado, o colega dele morreu, e ele, na hora, né, ele ficou numa situação muito grave, foi para um hospital em cima de uma carrada de tijolo, né, um caminhão de tijolos, né, eles falam carrada, porque não tinha ambulância, então ele foi para Juazeiro, ficou mais de um mês internado. Então, assim, e isso um cara passou e viu, né? Não é que ele chamou a emergência, né? Um amigo passou, viu que tinha ocorrido um acidente, salvou ele, e aí levaram ele para Juazeiro em cima de um caminhão de tijolos, e aí ele ficou um mês internado, e aí acabou perdendo a perna, né? Na questão do tratamento, no período que ele ficou internado. Sim. E aí, alguns anos depois, 3 anos depois, ele voltou a jogar bola, muito apaixonado por futebol. O cara, antes do acidente, ele chegou a jogar 4 jogos no mesmo dia, em 2 cidades diferentes. Então, assim, o cara ele é claramente o Verminoso, né? Se o Verminoso ele fala de doentes, né, fala de apaixonados para apaixonados, ele é uma figura mesmo chave. E aí, ele voltou a jogar bola. Na galeria dos verminosos, no ranking dos verminosos, ele tá no topo. Tá, o cara joga 4 jogos no mesmo dia, em 2 cidades diferentes, o cara realmente gosta de bola. E tanto ele gosta de bola, que ele, mesmo com a perna, ele voltou a jogar futebol. Então, assim, veja só, que ele, por causa do futebol, ele passou por uma situação de quase morte. E mesmo assim, ele não perdeu a paixão por futebol, voltou a jogar bola. Então, aparentemente não foi com trauma, ou se curou do trauma voltando a jogar bola. E, ao mesmo tempo, voltou a disputar o campeonato que ele já havia sido campeão. Ele já tinha sido campeão municipal de Milagres. E ele voltou a jogar futebol agora, jogando pelo Cruzeiro, que é um time lá de Milagres, como reserva do time B, que se chama Cruzeirinho. Mas disputou o campeonato municipal, sabe? Voltou a jogar bola. Então, isso aí, juntando tudo isso, a gente tem uma história humana muito boa. O que o Verminoso, ele, assim, apesar de ser um site de futebol, ele é um site que, essencialmente, que conta história de gente. Só que com uma pegada do futebol, tendo o futebol como plano de fundo. Mas, de repente, poderia ser um Verminoso por basquete, ou Verminoso por vôlei, sempre pegando a loucura pro futebol de pessoas, utilizar ali, no caso, o futebol, para poder falar sobre paixão sobre alguma coisa. No caso aí, a paixão por futebol. E, assim, pra nossa sorte, no caso no Brasil, sobra histórias malucas, né? De gente que tem alguma paixão, algum vínculo engraçado, curioso por futebol. É o caso, por exemplo, do Mimo. E aí, indo lá, a gente conversou com o Mimo, conversou com família, conversou com gente que do time, gente que é ligada à organização do campeonato, enfim. Todas essas pessoas contaram essa história aqui que eu tô contando. E aí, isso acabou rendendo um documentário de 23 minutos e 41 segundos, assim, quase 24 minutos, caracterizado como curta-metragem. Então, a gente lançou o trailer agora no mês de julho. E também no mês de julho, a gente fez a pré-estreia do filme. A gente exibiu ele no cinema do Shopping Benfica. E aí a gente juntou pessoas que tinham interesse, né, que ficaram interessadas em ver a partir do trailer. E aí agora, nesse mês de agosto, a gente vai lançar o filme oficialmente, né, no nosso canal de YouTube do Verminoso. Legal, legal demais. Cara, assim, indico demais quem for de Fortaleza e depois provavelmente vai para algum stream, que acompanhe e veja, porque é uma história muito bacana. Nesse a gente vai fazer uma estratégia um pouco diferente do que é Flamengo. No outro a gente trabalhou com streams que são streams fechados, digamos, que você precisa ser um assinante para poder conseguir assistir. Nesse a gente pensou em garantir visibilidade, alcance. E aí a gente pensou logo no que seria o óbvio, que é a plataforma, que é uma plataforma gratuita, que é o YouTube, e que no nosso próprio canal, para a gente poder ver se consegue garantir um pouco mais de ibope para ele também. E aí a gente já inscreveu ele em alguns festivais, e aí vamos ver se a gente vai ser bem recebido, né? Para poder, de repente, a gente participar das mostras.
Cine Ceará, Cinefoot e alguns outros pelo mundo. Alguns festivais que são específicos de filmes relacionados a pessoas com deficiência. E aí vamos ver se a gente vai ser bem recebido. Eu acho que ele tá um filme que conta uma história legal e ele tá com uma plástica agora um passo à frente em relação aqui a Flamengo. A gente já tem imagens um pouco mais bem trabalhadas. Na época, a gente fez o Aqui é Flamengo com câmera como uma T5i, que é uma câmera semi-profissional. E mesmo assim a gente conseguiu atingir um material bem interessante, né? Bom, qualidade de imagens, a fotografia era legal. E agora a gente já está com uma condição de fotografia um pouco melhor. Legal. Aí vamos ver se a gente vai ser bem avaliado. Porque agora a gente junta uma boa história com um vídeo tecnicamente bem melhor, feito. Né? Legal. Tá muito bom mesmo. Muito bom. As tomadas assim, meio Tarantino. Rafael, eu queria puxar aqui 2 temas interessantes relacionados a futebol, né? O primeiro deles é esse debate sobre o que está sendo chamado de clube-empresa, né? Assim, eu já gostei muito de futebol, acho um tema interessantíssimo para vários tipos de debate. Hoje não acompanho tanto e tudo, mas assim, é algo que mexe com o país, né? Mexe com o mundo e com o Brasil em especial. Os clubes brasileiros, eles surgiram muito assim no aspecto social, né? Eu tinha ali onde eu reunia com a minha família, tinha as pessoas que jogavam futebol, ou então era de alguma associação, enfim, às vezes até de empresa, né? E surgiu o time de futebol, foram surgindo os campeonatos, as ligas, etc. Mas a gestão foi ficando meio de lado e era muito sempre alguém ou da família, ou conhecido, ou enfim. Não havia uma profissionalização, até hoje é assim, né? A maioria deles. Por exemplo, o próprio Flamengo, né? Clube de Regatas Flamengo, então a origem remete a outras coisas que não seja de futebol, né? Navegação, etc. Enfim, essa coisa do clube empresa é algo positivo para o Brasil? Você acha que é algo positivo ou é mais uma daquelas modinhas que aparentemente é o que vai salvar alguma coisa e no final das contas não é tão importante assim? Vamos contextualizar as diferenças do futebol brasileiro com outros mercados, né? O Brasil adotou um modelo para o seu futebol que é um modelo de associativismo, como tu explicou. Grupo de torcedores lá no passado, né, na virada do século XIX para o século XX, ou já, principalmente iniciando no século XX, eles se juntavam e formavam uma associação. Por isso, inclusive, tem vários times que têm um nome, inclusive, né? Algo próximo de uma associação, ou de digamos, um clube, né? Um clube de pessoas Sim. que se juntavam e formavam um time de futebol. Nesse modelo, não há um dono. Nesse modelo, esses torcedores reunidos que têm um título de sócio ou que que são conselheiros, eles votam entre si e definem quem é que vai administrar aquele clube durante um período. Então é assim com todos os grandes clubes do país. Todos eles adotam um modelo de associativismo. Em outros mercados também é assim. Na Espanha, né? Barcelona, Real Madrid, são clubes que eles são uma associação de torcedores. Já em outros países, o clube ele é uma empresa, ele tem um dono. E aquele dono, ele gere o clube da forma como ele imagina, como ele deseja. Que é, por exemplo, hoje um grande exemplo na Inglaterra, em que, inclusive, vários desses donos não são ingleses. São russos, são americanos. Sim. E aí há todo aquele conflito, né? Porque eles nasceram como uma associação, mas ao mesmo tempo, ao longo dos anos, eles adotaram um modelo de empresa. E aí, no caso, essas associações elas foram adquiridas por pessoas que são proprietárias daquele clube. Então, esse modelo do Brasil ele tem certos entraves, que é o quê? Por ser um modelo de associação em que o presidente ele vai mudar conforme as decisões democráticas dentro daquele grupo de torcedores que são conselheiros, uma gestão ela pode ser uma boa gestão, mas na gestão seguinte, no mandato seguinte, ela pode ter uma gestão ruim. E na prática, ao longo dos anos no Brasil, a maioria das gestões dos clubes foram ruins. Então, foram clubes que acabaram contraindo muitas dívidas, porque o cara ele queria formar um grande clube, um grande time, digamos, e ele não se preocupava com a gestão seguinte. Como é que essa gestão iria bancar aqueles custos que foram feitos no passado? Com o tempo, no Brasil, alguns clubes que foram sendo abertos, eles já foram sendo criados no modelo de empresa. Ou seja, uma pessoa que gostava muito de futebol, ou que queria investir em futebol, ele criava um clube e ele era o dono. Ele era 100% dono daquele clube. Um exemplo que a gente tem aqui no Ceará era o Uniclinic, que era foi um dirigente, o Vano Cruz, né? Ele era dono do Hospital Uniclinic, que é o hospital, inclusive, vizinho do Jornal Povo. Ele era um dirigente do Fortaleza, gostava muito de futebol, mas ao mesmo tempo ele tinha os entraves de como é que ele poderia gerir o Fortaleza. Então ele era ali um conselheiro e aí ele percebeu que para poder ele fazer do jeito que ele queria,
ele precisava ter um time de futebol dele. Então ele abriu o Uniclinic, com o mesmo nome do hospital dele, lá na Lagoa Redonda. E aí esse time disputava as competições, campeonato cearense e tal, eventualmente jogava campeonatos nacionais. Só que esses clubes empresa, por eles inclusive terem surgido já tipo nos anos 80, 90, 2000, eles têm uma limitação, que é o fato de que os torcedores, quem torce para o futebol, torce para clubes que foram fundados lá no passado, quando havia, né, somente o modelo associativista. Então, o Uniclinic, por exemplo, nunca formou torcida. E normalmente os clubes empresa pelo país, eles normalmente não têm torcida. A não ser que eles adotem uma cidade que não tem clube de futebol, e aí ele consegue convencer aquele público, digamos, a ser torcedor. Sim. Então, assim, a gente convivia até há pouco tempo com esses dois modelos. Um modelo de clube associativista, alguns deles tentando ensaiar gestões mais empresariais, e ao mesmo tempo esses clubes empresa que não tem torcida, digamos. E aí agora criou-se um modelo SAF, né, agora nesse ano e tal, que é um modelo em que os clubes associativistas eles podem formar uma nova empresa para que essa empresa administre o espólio, o futebol daqueles clubes sociais, que muitas vezes não atuam só no futebol, atuam em outros esportes, ou têm sedes, né, para seus torcedores, os seus sócios, digamos. Particularmente, eu acho que esse modelo SAF, ele é um modelo que é uma espécie de moda mesmo, que vai passar. Porque o que a gente precisa não é criar um novo modelo para transformar clubes associativistas em empresas. O que a gente precisa de verdade é que esses clubes associativistas eles sejam geridos como empresa. Veja o caso, por exemplo, de Ceará e Fortaleza. Nos últimos anos, se tornou uma coisa assim inacreditável. Quem imaginaria, há uns 10 anos, que a gente teria, digamos, o futebol cearense, como provavelmente deve ser o final de 2022, tendo a 6ª principal federação do país. Então foi uma onda positiva que foi gerada por dirigentes que chegaram no comando desses clubes e eles não tinham, digamos, eles não eram grandes empresários. Eles não tinham como colocar dinheiro do bolso na gestão desses clubes, que foi o que se acostumou ao longo dos anos. Dirigente rico que bota dinheiro no bolso para poder formar esses times e muitas vezes não eram estáveis. E aí esses caras eles começaram a assumir esses clubes, né? No caso, digamos, Marcelo Paes no Fortaleza, no caso do Ceará um pouquinho antes, o Evandro Leitão, pessoas comuns, torcedores comuns, que não estavam dispostos a colocar seu dinheiro ali. Então eles tinham que conseguir uma boa gestão para garantir que o clube vivesse com suas próprias pernas, com um programa de sócio-torcedor, com suas lojas próprias, com seus recursos próprios. No caso do Ceará, depois veio o Robson de Castro, que fazia parte da gestão do Evandro e, assim, digamos, ele recebeu aquela herança positiva. Então, assim, são clubes que eles são associativistas, mas ao mesmo tempo eles são geridos como empresa. Todo mundo que está lá na diretoria é remunerado. Então, assim, ao longo dos anos, era um diretor jurídico, que era um advogado que torcia pelo clube, e Entendi. ele, paralelamente às suas atividades profissionais, Entendi. o cara trabalhava lá para um clube. Isso não funcionava. Um clube, ele precisa ser gerado... E às vezes pode até funcionar de curto prazo, né? Assim, Mas é não uma vai- injeção de, por exemplo, um recurso financeiro grande. Resolve ali temporariamente. Sim, mas não é sustentável, né? Vai ter de novo aquilo ali. Aí o cara vai estar sempre... Você imagina assim, um vice-presidente, um diretor jurídico, um diretor de comunicação trabalhar para uma empresa, no caso para uma instituição, só por amor? Não funciona. E ao longo dos anos, os clubes não estavam funcionando por causa disso. Só que hoje, com o futebol mais organizado, mais moderno, você vê esses clubes que estão despontando, Flamengo, que durante muitos anos passou a ser ridicularizado, né, por causa de más campanhas, o Atlético Mineiro, Palmeiras, todos eles sendo muito bem geridos, muito bem administrados. Por quê? Porque foram colocados lá executivos, muitas vezes que não eram do meio do futebol, mas que tinham sucesso e eram bem-sucedidos nas suas áreas de atuação, na contabilidade, na administração, em negócio, enfim. E esses caras começaram a fazer boas gestões no futebol. No caso do futebol cearense, foi um efeito em cascata muito positivo. O Ceará ajudou o Fortaleza ajudou o Ceará, que depois ajudou o Ferroviário. E aí, em paralelo, é engraçado que dois clubes que são do modelo empresa, ainda não SAF, foram clubes que um empresário resolveu investir naquilo ali, né? Acabaram despontando e também cresceram bem. No caso, o Floresta e também o Atlético, que foi o Floresta, um ex-dirigente do Ferroviário, que resolveu investir num time amador, fez esse time amador sair do amadorismo para a Série C do Brasileiro, e o Atlético, o Ari, que era um ex-jogador do Fortaleza, que jogava na Rússia, que resolveu comprar o Uniclinic, que o Vanor resolveu se desfazer, fundou um novo clube, e hoje eles, geridos no modelo empresa, mas ainda não SAF, conseguiram chegar à Série C do Brasileiro. Então, assim, foi toda esse efeito positivo fez esses clubes Já a despontarem. questão cultural não pode ser deixada de lado, né? Assim, Eles não são SAF. Eles são do Brasil. Eles são presidentes eleitos que estão lá naquele cargo por causa de uma posição, uma eleição, né? Por causa da democracia interna desses clubes.
E eles atuaram muito bem para poder fazer esses clubes chegarem no estágio em que estão hoje. Sinceramente, eu acho que a gente precisava, era que o futebol brasileiro, os clubes associativistas, eles fossem geridos como uma empresa, por essas mesmas pessoas que muitas vezes são muito bem sucedidos nas suas áreas de atuação, nos seus mercados, com as suas empresas e tal. E não a gente precisar de um modelo, né, adotar um modelo que foi imposto e que, ao mesmo tempo, a gente não sabe para onde vai chegar. No caso, por exemplo, das SAFs atuais, né? Uma SAF é mantida pelo Ronaldo, no caso do Cruzeiro. Uma outra é mantida por um americano que é dono do Botafogo. E aí a grande questão que fica é, sim, e quando esse americano que está curtindo investir no Botafogo, cansado do futebol, como é que fica? O que vai ser do Botafogo? Né? Essa é uma grande questão que a gente precisa ficar preocupado. No caso, por exemplo, um pouco mais no passado... Está previsto, né, na entrada dele? Está previsto. Mas e aí? Como é que vai ser? Quem é que vai comprar o Botafogo depois? Como é que vai ser a sustentação do Botafogo quando não tiver mais o dinheiro dessa figura que está investindo lá? O que garante que aquilo que deu certo vai continuar dando certo, né? E o que deu errado alguém vai resolver. É engraçado que, assim, a curto prazo está funcionando. O Cruzeiro, digamos, estava numa situação muito séria. Ano passado ele ficou quase ameaçado já até de cair para a Série C. E hoje ele está despontando como favorito ao acesso da Série B para a Série A. Ok, o Ronaldo é um empresário hoje em dia muito bem sucedido. Entende futebol. Entende muito futebol. Está fazendo com o Cruzeiro voltar, no caso, à elite. Deve voltar provavelmente à elite. Mas a grande questão que fica é no depois. Como é que fica o depois? Né? Vai ter sustentação quando o Ronaldo não quiser mais seguir naquele negócio? Ou o Cruzeiro deveria aprender a andar com as suas próprias pernas, a partir dos seus dirigentes lá, como aconteceu com o Ceará, com o Fortaleza, com alguns outros clubes, como Bahia, que não faziam parte daquela elite, e hoje em dia estão ali meio que lutando em pé de igualdade, com os médios, talvez não com os gigantes, né? Não com os muito grandes, como o Flamengo, Palmeiras, o Atlético, mas que estão vivendo com suas pernas. Eu, sinceramente, eu fico um pouco grilado, um pouco preocupado de como é que vai ser o depois. E por isso, acho que Ceará e Fortaleza, no caso, deveriam observar. Ver como é que vai ser as primeiras SAFs de clubes médios, como o Bahia, que estaria negociando com o Manchester City. Não entrar logo assim de cara, observar. Até porque tá dando certo, tá né? bem. Os dois estão muito bem. Apesar de que o Fortaleza tá aí passando por dificuldades, ameaçado de rebaixamento, o Ceará tá ali caminhando pertinho da zona. Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo Copa do Brasil tá muito bem. Libertadores chegou a um mata-mata. Essas campanhas do Ceará e Fortaleza esse ano já são melhor do que o que eles previram? Sim, foi o melhor da história de ambos. Né? Tanto o Fortaleza, ele chegou ao mata-mata, na realidade, ele chegou na melhor posição da história de times nordestinos, né? No caso da Libertadores. E no caso do Ceará, ele conseguiu emplacar 8 vitórias seguidas na Sul-Americana. Então é um feito inédito para times do Nordeste. Então, o que os dois conseguiram já, a partir desse modelo de um associativismo bem gerido, né, bem administrado, eu acho que, sinceramente, não deveria mexer nisso, não. E eles sabem disso. Eu acho que, no caso, os dirigentes, né, quem está no topo, tanto do Ceará e do Fortaleza, eles sabem que ali eles têm um controle. Então, ao mesmo tempo, eles abrirem para uma SAF significaria entregar aquele poder que eles têm para uma pessoa de fora. E aí tem que saber também se essa pessoa de fora ela vai investir aquilo que esses clubes merecem. Certo. Que é uma grande questão também, né? Às vezes um Botafogo, um Cruzeiro, um Vasco, ele já tem a visibilidade internacional que faria um investidor ele botar um dinheiro que merece. Mas será que um Ceará e um Fortaleza eles seriam bem vistos? É o Bahia que está também nesse processo, o Bahia né? Seria o Manchester City, que é hoje um gigante da Inglaterra, e que o grupo empresarial que é dono dele já é dono de muitos, quase mais de dezenas de clubes pelo mundo. E aí eles estariam interessados em entrar no futebol brasileiro, mas não entrar por um grande, entrar por um clube médio, que no caso o Bahia garantiria para eles uma coisa de muito valor, que além de ser um clube onde eles poderiam chegar, né, e fazer esse clube crescer, tá num estágio acima do que ele tem hoje, ele ainda tem uma torcida apaixonada. Das mais apaixonadas do país. Então eles ainda garantiriam um outro tipo de rendimento. Normalmente eles têm apostado em clubes que não estão entre as grandes torcidas do país. E o Bahia, apesar de você achar que o Bahia não está entre as grandes torcidas do país, é uma das mais presentes em estádio. Que é o que, na verdade, garante dinheiro, né? Garante rendimento. Sim. Legal. Não, o fato é que já está acontecendo, né, esse debate. Na verdade, na prática, né, já está acontecendo e tudo. Tá tendo essa transformação, tem que ficar... Acho que é um tema que a gente tem que ficar observando também, né? Porque influencia em tudo, né, no Brasil. O outro tema que eu queria puxar de ti, esse não sei se é tão polêmico quanto, porque já existe há muito tempo, né? Violência no futebol.
Rafael, violência no futebol não é novidade, já se tentou muita coisa, né? Já se tentou estádio com uma torcida só, ou nenhuma das duas torcidas, ou revezamento, ou limitação, distanciamento, sai por um lugar, sai por outro. O fato é que a violência ela tem a ver com a comemoração no aspecto da emoção, né? Tanto a violência quanto a celebração, elas são emoções que você está externando ali por algum resultado. No caso da celebração, uma vitória. No caso da violência, uma derrota, né? Então, basicamente, é isso que motiva. O futebol, o esporte como um todo, mas vamos focar no futebol, ele tem esse aspecto da emoção muito forte, né? A paixão, o futebol é basicamente paixão, né? Então, quando isso é pro bem, então vale tudo, a celebração, é coisa bonita, é isso mesmo, torcedor, é sua vez e tal. Quando é pro lado negativo, eu vejo que é óbvio que tem que ter a condenação, vamos com calma e tal, mas, meu amigo, é emoção também. Então, assim, dá pra equilibrar, só, ganhou, beleza, celebre, você merece. Perdeu, vamos com calma, segura a emoção, né? Pro negativo tem que segurar. Então, abaixa a violência, isso é uma das coisas, inclusive, que me afastou do futebol, né? Algo que eu não gosto nem de ver as notícias, me deixa realmente muito triste, mais do que isso, chateado. O que você acha dessa relação do futebol com a violência e tem solução? No caso do Brasil, o futebol, ele é um reflexo da nossa sociedade. E a gente tem uma sociedade que ela é violenta. A gente não é nada pacífico. E isso acabou se refletindo muito na relação de torcedores com, digamos, adversários. Torcedores e adversários. E aí aquela pecha, né, de ver o cara como... não como um adversário, mas sim como um inimigo. Né? E isso foi estimulado também, inclusive, pela imprensa. A imprensa que eu faço parte, né? Não estou aqui julgando colegas, não. Porque eu, de certa forma, contribuí também. A partir do momento que a gente chama o cara que é o principal jogador, né? O principal goleador, de matador, de artilheiro. Então são pequenos termos que a gente nem se dá conta. Mas que quando a gente utiliza... Tem na origem de guerra, né? Bélica, né? A origem do futebol tem esse aspecto bélico e permaneceu até hoje. A gente acaba contribuindo, nem sem perceber, a gente acaba contribuindo por discursos que meio que defendem e justificam atitudes um pouco violentas entre grupos que, digamos, que são adversários, que são rivais. É interessante que hoje em dia o jornalista que cobre política, ele está sentindo na pele como é que é viver num ambiente onde a irracionalidade ela faz com que o jornalista ele seja perseguido, né, por ser identificado com um lado ou com o outro. No futebol já acontece O futebol sempre aconteceu. Né? Então, a gente que cobre futebol, eu, digamos, cobria, né? Porque apesar de ter o Verminoso, ele não é um veículo que cobre factual. Então, eu digo cobria porque era do período em que eu trabalhava em redações, onde eu cobria factual. Essa questão de você ser perseguido, de você ser xingado, era muito comum em quem cobre futebol, quem cobre esporte, sabe? Assim, teve situações que eu vivi de realmente você ficar assustado, com medo, e essa irracionalidade, ela surge em momentos que você fica até se perguntando, meu Deus, como a pessoa pensa dessa forma? Vou dar alguns exemplos curiosos. Por exemplo, no tempo que eu trabalhava em jornal impresso, eu acompanhei o período em que os jornais eles deixaram de ser jornal PB para ser jornal colorido. Quando a gente ia nos clubes, quando a gente, por exemplo, ia no Ceará, o torcedor do Ceará, ele reclamava da gente, repórter, pra gente chegar, levar isso pra chefia de redação, que o torcedor do Ceará não gostava de ver a página que tinha a notícia do Ceará numa página evoluída, colorida. Porque assim, teoricamente, você pega um jornal PB, você pega um jornal colorido, o jornal colorido é um avanço, né? Mas o torcedor não queria ver a página do Ceará num jornal colorido. Queria ver antigo, queria ver PB. Porque colorido seria do Fortaleza. Do Ceará seria, teoricamente, o colorido podia ser verde, azul, podia ser rosa, mas para eles era colorido. Remete a Fortaleza. Eles queriam ver PB. Então, sim, tinha uma outra situação também que era engraçada, porque o jornal, as letras eram escritas em azul, o povo. Só que no domingo, o O ficava vermelho. Então a gente, quando ia pro treino do Ceará, a gente era novamente perseguido, porque ali seria uma mensagem subliminar para dizer que torce pelo Fortaleza. Era uma irracionalidade, assim, absurda, sabe? E a gente sofria muito na pele. Então isso, assim, que hoje em dia, na cobertura de política e tal, nesse país que anda muito a flor da pele, né? Então isso que alguns colegas vêm vivendo, a gente já vivia no esporte há muito tempo. Teve colega que recebeu banho de Coca-Cola por causa de um título que foi dado numa matéria. Teve uma situação também engraçada, rapaz. Quando já no Verminoso, um dia eu encontrei um torcedor, eu queria encontrar um torcedor do Calouros UA.
Calor-Zoar foi um clube muito tradicional aqui no Ceará, fundado na base aérea, pelos aeronautas. Então, os aeronautas, eles ao mesmo tempo eram jogadores. E aí, com o tempo, esse clube, ele foi perdendo o vínculo com a base aérea e tal, e aí ele hoje em dia está, inclusive, até desativado. E ele estava jogando a 3ª divisão do Cearense. E eu encontrei uma figura, um ex-militar, um ex-aeronauta, né? E ele estava morando no Rio de Janeiro, torcedor do Calor-Zoar. Entrei em contato com ele por e-mail. E aí disse pra ele, né, que era um orgulho encontrar um torcedor do Calor-Zoar e queria fazer uma matéria sobre um aniversário do Calouros e queria entrevistar ele como uma figura que torcia pelo Calouros. E aí eu procurei elogiar ele no e-mail, dizendo que ele era um raro torcedor de um time que estava escondido na 3ª divisão do Cearense. Esse cara me xingou tanto. Né? Isso por e-mail, né? Na época era o que dava pra falar com ele e tal, porque segundo ele eu tava desrespeitando um clube tradicional que já tinha sido campeão da 3ª, da 2ª e da 1ª divisão cearense e que eu provavelmente devia ser. Aí ele me xingou como um torcedor lá de um time local, só podia ser isso e tal. Fiquei dialogando com ele, não teve como ter conversa. Um rapaz, um senhor como aquele, provavelmente se ele estivesse na minha frente, ele talvez tivesse bem agredido. Pra você ver como é que é as relações na questão da paixão. Quando a paixão ela é exacerbada, ela faz você não refletir direito. Mas pro torcedor, dá pra resolver? Tem soluções? Tem coisas que já foi aplicado em outros lugares e não foi aplicado ainda? Tentou-se soluções, né? Que no caso seria, digamos, afastar um pouco as torcidas uma da outra, deixar isolado. Ao mesmo tempo, hoje em dia, fazer com que essas torcidas elas saiam em horário diferente. Então, se você disser assim, pessoal, é só um jogo, é quase uma ofensa, né? Não. Pra começar, de fato, o futebol não é só um jogo, pra muita gente. Eu até, inclusive acho, né? Futebol não é só um jogo, é muito mais do que isso, né? Tem aquela máxima, né? Que foi dita pelo... acho que foi o... William Shankly, desculpa, agora esqueci como é que é o primeiro nome desse técnico, né? Que foi um técnico do Liverpool e que ele brincou, né, um dia no passado, isso lá pelos anos 60, que fala-se, né, que futebol seria uma questão de vida ou morte, né? E, na verdade, para ele é muito mais do que isso, inclusive, né? Não seria muito mais do que só vida ou morte. E, assim, de fato, pra gente é uma coisa muito importante, muito mais do que só um jogo. Só que eu acho que tem que se separar, né, o momento em que aquilo ali realmente é só um esporte, ou aquilo ali é uma coisa muito importante para sua vida, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma pessoa assim como você, e que merece o respeito, que merece o cuidado, né, que merece o respeito principalmente. E aí, no caso, muitas vezes, no estádio, naquele ambiente, eu acho que em que você se sente em grupo, você esquece que naquele outro lado tem uma pessoa também. Você passa a ver aquilo ali como uma coisa que não é humana, que você pode, digamos, fazer algo com ela que você não faria, digamos, com a pessoa que está do seu lado, né? Que torce pelo mesmo time que você, ou que um parente e tal. Eu acho que o que falta hoje em dia, o que precisa ser, é você ensinar. Parece que a palavra até é engraçada, né? Mas você precisa ensinar as outras pessoas de que é isso, né? De que você tem que respeitar a pessoa que está do outro lado, assim como você respeita o cara que está aqui do seu e que você também não conhece. E aí, muitas vezes, no futebol você esquece isso, infelizmente. Legal. Mas eu acho que não tem solução, cara. Mesmo além de você ter cultura, de você... educando, né? Educação. É coisa de curto, e os clubes, médio e longo prazo, né? E os clubes precisavam abraçar isso, sabe? Assim, eu acho que o principal responsável por um torcedor que agride um torcedor do outro time, não deveria ser, não só, óbvio, deveria ser ele próprio, mas também o clube. Então o clube ele tem que se sentir responsável em educar aquela pessoa, em fazer com que aquela pessoa perceba que ela tem que respeitar aquela do que está no outro lado. E em algumas situações punir de verdade, né? Assim, Alguns até têm feito isso, né? Por exemplo, um torcedor do Corinthians invade, um torcedor do Santos invade um campo para poder agredir um jogador do Corinthians. Então vai lá a diretoria do Santos e já disse, olha, vou afastar esse cara do nosso quadro de sócio. Sim. Faz bem. Só que isso acaba sendo muitas vezes uma coisa, uma exceção. Não é bem isso o que acontece geralmente com todos os clubes. Se a gente conseguisse ter uma justiça que afastasse essa figura do estádio e, ao mesmo tempo, um clube que se posicionasse e afastasse aquele cara do acesso ao ingresso, do acesso a ter que entrar no estádio, a gente conseguiria, talvez... Em conjunto, né? Educar pela punição. Então, se houvesse uma punição em conjunto de justiça, né, do Estado, junto com o clube que muitas vezes acaba dando guarida para aquela figura, né, a gente conseguiria fazer com que outros pensassem assim, não, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso porque se eu fizer... eu vou estar sendo julgado pela justiça e, ao mesmo tempo, julgado pelo meu clube. Afastado daquilo que eu gosto, né? De estar presente em estádio. Infelizmente, às vezes a gente tem uma justiça que não pune, ou porque não dá conta, porque a gente não tem, de fato, a gente não tem uma justiça que dá conta nem do mundo não futebol, quanto mais do mundo futebol, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem clubes
que não se posicionam. E o se posicionar não deveria ser só naquele cara que agride. Por exemplo, é uma outra questão também que é muito discutida, ou talvez pouco discutida, deveria ser discutida mais. Uma torcida, por exemplo, ela pega e grita gritos homofóbicos em relação a uma torcida rival. Certo. Aquilo ali é um crime. Mas, Sim. ao mesmo tempo, o clube não se posiciona. Então, se o clube fizesse campanha ou tentasse fazer com que a sua própria torcida tivesse um comportamento adequado de não não cometer um crime da homofobia, a gente conseguiria educar a torcida para poder não cometer. Talvez o clube ele tenha mais controle, assim, mais influência, né, sobre o torcedor do que a justiça ou outras legislações. Muitas vezes o clube ele acaba achando que ele faz se beneficiar. Porque aí eu tenho uma torcida. Ele não pode ir contra a torcida. Uhum. Também pelo modelo associativista, né? Às vezes, digamos, é difícil para o diretor ele se posicionar contra a torcida dele, porque um dia ele sabe. Se for um cara que tá lá 300 milhões de anos e participa de tudo. Se o cara sabe que vai precisar da torcida para democraticamente ele seguir numa gestão seguinte, ele fica na dúvida se ele vai criar atrito com a torcida. Entendi. Porque aí, às vezes a torcida organizada ela mobiliza paixões, ela mobiliza opiniões contra aquele torcedor. Então assim, é um ambiente muito difícil de lidar, sabe? Mas que infelizmente deveria-se, né? A gente deveria ter um clube que deveria se posicionar contra a homofobia, contra a violência, contra a invasão de campo. E muitas vezes o cara ele fica ali na dúvida se ele deve se posicionar, porque ele sabe que politicamente aquilo ali pode ser ruim para ele. Aí, infelizmente, assim, eu não vejo muita perspectiva de solução, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter a esperança, né? Porque se eu não tiver esperança, onde é que a gente vai parar? Vai para um caos, né? Digamos assim. Cara, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana. Divulga suas redes sociais, se você quiser recitar uma poesia, cantar, qualquer coisa também, fica à vontade. Cara, André, obrigado. É um prazer participar de um dos podcasts que é referência no estado e dar espaço para poder divulgar o Verminoso. É um projeto que eu me identifico muito contigo, né? A história, como tu já citou, projetos paralelos que a gente mantém em paralelo com a nossa atividade profissional em redações. No caso, você está também na redação, apesar de você estar hoje na comunicação corporativa. Né? Acaba sendo produção de conteúdo, então você produz conteúdo da mesma forma que eu estando em redação e você estando em uma empresa. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar manter a cabeça ainda e o corpo, né, em condições de ter um projeto paralelo. Então, super me identifico contigo. Legal. Agradeço demais a oportunidade de divulgar o meu projeto, o projeto da Larissa, que a gente faz com tanto carinho. E aí, como é que você pode encontrar o Verminoso? Boa. Ele tem um site, onde tem os conteúdos em texto, né, as reportagens, que é o verminosoprofutebol.com.br, e a gente está presente hoje com conteúdos em vídeo, né, esses documentários, ou webdocs, ou então ainda as reportagens mais antigas que a gente produzia. Você encontra no canal do YouTube, que é youtube.com/verminosoprofutebol. Você vai lá encontrar os trailers desses últimos filmes, do Mimo, do Aqui é Flamengo, do Futebol para Todos. E aí, além disso, a gente tem nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Instagram e Facebook é Verminoso pro Futebol e o Twitter é o Verminoso. E é isso. A gente, no caso, inclusive, é uma coisa que vale citar, que em agosto, né, 14 de agosto, a gente está completando 10 anos. São 10 anos que a gente vem tendo essa vida dupla. A vida dupla. Legal. Eu aqui com as camisas de futebol aqui, super colorido, de todas as cores. Me despeço de você, serifeira. Espero que tenham gostado desse novo formato, né? A gente já faz vídeo há muito tempo, videocast, mas aqui com uma nova experiência. Espero que esteja bacana para você aí, o áudio, o vídeo e o conteúdo, eu tenho certeza. Obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau!